Bom dia, amados irmãos. Graça e paz seja com o espírito de todos. De ontem para hoje, nós estivemos observando algumas salas, alguns comentários, algumas coisas, né? E nos chegou um entendimento, um discernimento no espírito acerca de explicar um pouquinho para os irmãos a maneira como nós falamos as coisas, né? As pessoas muitas vezes falam assim: puxa, vocês são ousados, vocês são, assim, entre aspas, abusados, né? Perceba só, todo aquele que é nascido de Deus é um Cristo de Deus. Cristo foi gerado dentro de nós. A partir do momento que Cristo é gerado dentro de você, você é um com Cristo. E como Cristo é um com Deus, nós somos um com Deus. Essa é a razão da nossa intimidade. Por isso a gente não tem esses rapapés, essas coisas todas que o sistema religioso colocou no nosso entendimento. Percebe? Isso saiu já de nós. Isso já apagou. A gente já tem uma intimidade com o Pai que nos permite: ó Senhor, eu estou aqui na Tua presença, eu me coloco diante da Tua presença, peço perdão dos meus pecados. Isso não existe mais, irmão. Isso acabou. Deus já nos perdoou, percebe? Eu não preciso ficar pedindo perdão o tempo todo. Já acabou isso. Que perdão de pecado é esse? Se a morte de cruz não foi o perdão de Deus para cada um de nós. Gente, Ele morreu em nosso lugar. Entenda isso. Pensa um pouquinho, gente. Sai um pouquinho da caixinha e vê se acompanha o meu raciocínio. Não é difícil, vocês são inteligentes, vocês vão entender. Gente, se o Pai veio para dar a vida em seu lugar, Ele morreu em meu lugar. O que eu tinha que fazer para obter a grande salvação? Eu tinha que morrer e vencer a morte para que eu pudesse obter a vida eterna. Aí o Cristo vem, faz isso por você. E você não acredita no perdão de Deus por causa de quê, rapaz? Fala para mim. Ele morreu a tua morte, ele era Deus. Ele era Deus que se fez, ele não era carne, ele se fez carne. A carne dele era parecida com a nossa. Ele passou tudo que a gente passou, mas a carne dele não era como a sua. A morte não o reteve, entende? Ele foi colocado no útero da Maria, mas ele não era o filho da Maria, não. Percebe? Ela era uma mulher santa, maravilhosa. Mas ela recebeu o Cristo dentro dela, mas ele não era filho dela. Ele se tornou filho por causa da convivência, como qualquer mãe que adota um filho. Ele era um filho adotado. Perceba, ele era um cidadão do céu. Ele se fez, presta atenção, se fez carne. Se fez, ou seja, ele era parecido, era semelhante à carne, mas não era carne. Lembra, nós somos semelhantes a Deus, mas não somos Deus. Percebe a diferença? Parece sutil, mas não é não. Uma coisa que a gente observa muito, e a gente sabe que isso é uma coisa que todos nós passamos. Nós tivemos que estudar para chegarmos a pastor no sistema religioso, para chegarmos a essas coisas todas. Nós tivemos que estudar muito, fazer uma série de coisas. Então, quando a gente fala, as pessoas ficam: ué, mas não tem que, entendeu? As pessoas pensam que pela leitura da Escritura vai chegar em Cristo. Não chega. Não chega, amado. Não chega. Você começa a entender muitas coisas, certo? Por causa da sua própria inteligência. Mas sem Cristo em você, você não discerne a Escritura. Porque a Escritura é um livro código, ela não é um livro de leitura. Claro que você, pela sua inteligência, já discerne muita coisa. A sabedoria do homem é importante, mas ela não é tudo. Ela não é condição sem a qual. Sem o Espírito Santo. Percebe? A religião colocou muito dentro de nós que a gente tem que ler a Escritura, porque lendo a Escritura vai saber, vai fazer, vai acontecer. Não é assim, não. Eu lamento muito, mas não é assim, não. Vou desmentir. Vou desmentir, sim. Porque não é uma realidade, irmão. Se você não tiver o Espírito de Cristo em você, você não entende a Escritura. Não entende. Por isso é que a gente fala com intimidade da parte de Deus que está em nós e a pessoa não acredita no Espírito no irmão.
ela duvida do Espírito do irmão, porque ela não tem o Espírito dentro de si. Percebe? Porque se você tiver o Espírito Santo em você, como eu tenho, você não vai como é que se diz assim? Discutir comigo, rebater o que eu digo. Não vai. Você vai ter empatia comigo, percebe? Empatia é uma coisa daqueles que são parecidos ou que são iguais. Você é meu irmão, mas a sua mentalidade ainda, por pouco tempo, espero eu, ela ainda está cativa a essa mentalidade humana. Quando você chegar em Cristo, quando você verdadeiramente crer no perdão, que é o selo do Espírito em você, simplesmente o Espírito passa a habitar em você, porque você se tornou santo pelo crer. O crer é que faz você santo, meu amado. É o crer. Se você não crê, nada acontece nesse mundo. Se você não crê, você não vive o céu na terra. A sua mentalidade continua a mentalidade do homem mau, ou seja, do joio crescendo sobre o trigo. E você vai permanecer nessa condição até a sua morte. Vai ser salvo. Por quê? Porque Cristo já morreu por você, independente de você crer nisso ou não crer nisso. Só que quando você crê, muda a sua mentalidade e você passa a viver o céu na terra. Entenda bem. É uma coisa fácil de entender. É uma mudança de mentalidade. Eu acho que isso é que é difícil para as pessoas entenderem. Essa metanoia. A metanoia que é uma coisa difícil. Porque entenda, você se já estudou um pouquinho de informática, de computador, você sabe o que é um formato. Um formato numa HD, num hard disk. Né? Um formato num cartão de memória. Um formato, né? Os cartões de memória precisam ter um formato. Pois é, a nossa mente também é assim. A nossa mente foi formatada pelo pecado. Já vem formatada de fábrica. Nós somos filhos de Adão. Então a nossa mentalidade já vem formatada de fábrica. É um default, né? Já vem dentro de nós. Então, se já vem dentro de nós, aquela mente já está dentro de você. Por isso que eu digo que o menininho pequeno, meu filho, né? Ele tem maus hábitos do Adão que existe nele. Por isso que eu tenho que mostrar para ele o Cristinho que está nascendo dentro da barriguinha dele, que é como eu explico para ele. Então o que a gente faz é gerar um Cristinho dentro de cada um das pessoas. Era isso que o apóstolo Paulo falava no passado. Mas que a pessoa não entendia. Ele dizia, estou gerando Cristo em vós. Só naqueles? E os outros até hoje? Os outros não, porque ninguém faz o mesmo discurso de Paulo. A religião não deixa. Por isso é que diz, guias cegos não entram no reino e não deixam os outros entrarem. Vai todo mundo para o abismo. Entendeu o sentido disso? O sentido disso é esse, amado. Não é outro, não. A gente não está aqui para falar dos irmãos ou contra os irmãos. Muito pelo contrário. A gente sabe que vocês são pessoas inteligentes, que vão ler a Bíblia, que vão ter um entendimento, mas isso é insuficiente. Precisa do Espírito Santo, amado. Se você não depender de Deus, você não é nada. O mundo só existe pela total independência de Deus e pela manutenção do reino através da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma essência que entra dentro de nós e que faz com que cada um de nós viva. É a palavra que nos faz vivo, no espírito que eu estou falando. Porque a vida já foi gerada por um haja luz. Não é verdade? Mas esse haja luz ele tem que ser para dentro de você também. Para que você enxergue, para que você tenha a luz de Cristo no teu entendimento, na sua mentalidade. E essa mentalidade seja trocada, entendeu? Há uma necessidade de uma troca. Você tem que pegar e fazer o backup. Só que o backup que vai vir com uma ROM diferente, vai vir com uma EPROM diferente, vai vir com a EPROM de Cristo e não mais com a EPROM do homem. Vai vir com a mente de Cristo e não mais com a mente do homem. E quando a mente está salva, o coração está salvo. Então você passa a partir daí ter atitudes de um Cristo e não mais a atitude de um homem comum. Você consegue controlar e refrear mais os seus instintos naturais. A carne. Você consegue dominar a carne.
Isso chama-se domínio próprio. Ao homem comum não é facultado esse dom. Por que não? Porque não é um dom natural, é um dom do Espírito Santo. E se você não tem Espírito Santo, porque creu no perdão de Deus, você não tem o Espírito Santo. Você tem uma fantasia. Eu lamento te dizer, já aconteceu isso comigo durante muito tempo. Falava até em língua. Para poder não ser menor do que os outros. Todo mundo fala em língua. Ah, se você não falar em língua, não tem o Espírito Santo. Aí eu falava churicando, tarabará, peça. Não é verdade? Todo mundo sabe como é que faz. Isso não leva a nada, irmão. Não é assim. O reino de Deus é conquistado com esforço. Por isso é que às vezes é difícil você entender. Porque as oposições são muitas. A maior oposição de todas as oposições, eu já falei das linhas de oposição dentro da igreja. Né? Daqueles espíritos contrários ao Espírito de Cristo. Falei da doutrina dos nicolaítas, de Balaão, de Jezabel, dos judeus, e falei de Judas. Falei dessas 5 principais linhas, tem Coré também, as rebeliões, essa coisa toda. Né? São 6, na verdade. Mas existe uma maior, que é a mentalidade. Sem a mentalidade de Cristo, nós nada seremos. Essa é a metanoia. Essa é a razão de vivermos já o céu na terra e nos tornarmos um Cristo de Deus. Senão você não se torna. Se você está esperando morrer para receber a salvação, você está enganado. A religião te enganou mais uma vez. Não é assim que se obtém a tão grande salvação. A tão grande salvação se obtém aqui, durante essa vida. Essa vida que foi feita para você fazer a escolha. Eu quero Deus ou eu não quero Deus. Eu quero Cristo ou eu não quero Cristo. Eu me submeto à vontade de Deus ou eu não me submeto à vontade de Deus. Simples assim. Essa vida nossa é uma vida de escolha. Você escolheu Deus, você está com Deus. Você não escolheu Deus, você já está condenado. Porque o pecado original já te condenou à morte eterna. Aí ele vem e diz assim, independente de você crer na morte eterna, eu lhe dou a vida. Olha como Deus é bom. Esse é que é bom. Deus é muito bom. Ele nos deu a vida. Porque ele entendeu pela sua justiça, que é o terceiro princípio de Deus, é a justiça, a equidade. Então ele nos quer todos iguais. E se ele nos quer todos iguais, ele não pode condenar um e justificar o outro. Afinal, o pecado que existe aqui foi decorrência dos nossos pais. Eles é que pecaram, não foi você. Você só tem uma mentalidade deformada e por isso sai fazendo lambança, como eu fiz. Fiz e se bobear, faço de novo, tá? Porque a carne tem que ser controlada. Ou você não leva multa de trânsito porque transgrediu uma coisa? Sem querer você avança um sinal. Sem querer você estaciona o carro num lugar que não pode. Mas você não é um sujeito cumpridor da lei? Você é, mas transgride. Imagina aquele que não... Como é que não vai transgredir lei nenhuma, não vai fazer coisa nenhuma? Percebe? Não transgredir a lei mosaica era uma coisa mais terrível que tinha no mundo. Era inatingível, querido. Por isso é que ele veio, viveu essa vida e deu a sua vida para remir você disso. Ele remiu o pecado, extinguiu o pecado, extinguiu o velho pacto, ele extinguiu tudo aquilo que você está acreditando dentro da religião. Eu lamento dizer isso, eu estou tirando teu tapete mesmo. Mas essa é a realidade, eu não posso falar de outra coisa, porque eu estou cheio dessas coisas. Cheio dentro de mim, não é cansado disso, não estou farto dessas coisas. Não é isso não. A gente tem comiseração dos irmãos, porque eu passei pelas mesmas coisas que os irmãos. Mas a gente está falando pelo Espírito Santo. Se você não crê no Espírito Santo, eu estou sendo um tolo, eu estou falando no espelho, percebe? Eu estou falando para mim mesmo. O que seria uma pena? Porque eu sou trombeta do Evangelho. Eu estou avisando da volta do Senhor Jesus. Que é tempo de ceifa, é tempo de podar.
é tempo de colher, não é mais tempo de plantar muita coisa. Dá para plantar muito pouca coisa e rapidamente, para colheita rápida. Então, se você está se chegando a Cristo, chegue-se rápido. Porque realmente agora o Senhor tem muita pressa, porque Ele está voltando. O sexto selo foi aberto, as estrelas estão caindo do céu, o mundo entrou em julgamento. Só que eu não posso falar muito. Deus quer pegar todo mundo de calça curta. Aquele que creu, que bebeu, bebeu. Quem não bebeu, não bebe mais. Mas a graça ainda está disponível, porque ainda não saímos da graça, percebe? Então ele ainda está liberando o perdão para o nosso entendimento. Então ainda é hora de metanoia. Nós estamos no último minuto do segundo tempo. O jogo está acabando. Quero você comigo, em igualdade comigo, um comigo, exatamente igual. E quando você entrar nessa, você verdadeiramente crer, imediatamente você é batizado e a lei passa a habitar dentro de você, percebe? A Bíblia que você tanto lê para poder entender e discernir as coisas de Deus, ela passa a estar dentro de ti, amado. Isso é promessa de Deus para nós. Você vê, é uma promessa tão antiga que o profeta Ezequiel falava lá no livro 36, 26. Diz que ia colocar dentro de nós as tábuas da lei. As tábuas da lei é o livro da vida, que é escrito por fora e por dentro. Eu canso de falar isso. Isso aí passa a estar dentro de você, amado. E aí, aos poucos, isso vai brotando, vem para fora. Como palavras de sabedoria. Percebe isso? Não é pelo fato de sermos ousados que nos faz menos humildes. Não. Ousado é ousado. E não humilde é outra coisa. Soberbo é outra coisa. Eu não sou soberbo. Mas eu sou ousado. Ah, isso eu sou. Porque Deus em mim provoca isso. Cristo em mim provoca isso. Faz com que eu fale. Que eu confronte, que a palavra confronta. A palavra não é mais cortante que espada de 2 gumes, que é capaz de separar juntas e medulas, alma do espírito. Olha só. Isso é ousadia. É a palavra. A palavra é Cristo em mim. Quem é a palavra? A palavra é o próprio Cristo. Ele é a essência da palavra. No início era o verbo, e o verbo andava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só do que a gente está falando, gente. A gente está falando de Emmanuel, Deus em nós. Quando você muda a sua mente, você muda as suas atitudes. Isso eu te asseguro. Você começa a ter controle com relação àquilo que faz e que deixa de fazer. Você começa a refrear os seus impulsos. Por isso que a gente diz, quem rouba não rouba mais, quem mata não mata mais, quem adultera não adultera mais, qualquer coisa deixa de fazer. Porque tem controle, porque tem domínio próprio. O domínio não vem com a vontade. Ah, porque eu agora sou batizado, estou falando em língua estranha, então agora eu sou batizado. Não é, amado, não é assim. O seu espírito se torna santo na medida que você recebe o perdão de Deus. Você passa a ter o seu Espírito Santo. Entendeu o que é o Espírito Santo? E como Cristo passou a habitar em você, o Espírito dele está em perfeita intimidade com o meu. Perfeita. Ele não sai e entra feito uma incorporação, não, amado. Ele não entra e sai porque você está mais bonitinho hoje com Deus e amanhã você ficou feinho com Deus. Não é assim. É sempre assim. É igual. Ó, Deus, quando entra, Deus se torna imutável em você. Você que pode mudar alguma coisa. Deus não muda. Quando ele entra em você, ele entrou para ficar, ele não entrou para sair, não. Uma vez salvo é salvo mesmo. Não tem essa conversa, não. Ah, não, porque aí eu posso mudar. Claro, pela sua vontade, não pela dele. Pela dele você é salvo para sempre. Acho difícil alguém que chega em Cristo querer mudar. Eu acho quase impossível. Nem principados, nem potestades, nem poderes me afastarão do amor de Deus. Não é isso que é dito pelo apóstolo? Nada. Nem a dimensão, nem a profundidade, nada. Paulo dizia isso. E eu corroboro. Cada palavra do Paulo, ele está certinho.
Mas ele é um irmão nosso, igual você e igual a mim. Ah, porque o cara diz que é igual a Paulo. Digo sim. Digo e provo. A hora que for preciso. Porque falo a língua dos homens e dos anjos, como você pode fazer. Tenho a sabedoria humana e tenho a sabedoria divina. Esse é o livro da vida, amados. Isso é franqueado a todo aquele que crê. Não é um privilégio do irmão Rodolfo, do irmão Caleb, do irmão Marcos, do irmão Silvio, do irmão Cristiano França. Tem tantos irmãos nossos aí, gente, que se chegaram a Cristo. Isso não é um privilégio meu, não. Nem seu. É de todos. Veja bem, o Senhor perdoou a todos, creia você ou não creia. Se você crer e mudar a sua mentalidade, o que vai acontecer? Você já vive o céu na terra hoje. Então isso é uma coisa muito boa. Mas isso não te qualifica para sair fazendo besteira. Isso tem um diferencial, um aporte, entende? E exatamente por causa desse aporte, que as pessoas ficam logo colocando, a primeira coisa que vem na cabeça deles, bom, agora eu estou salvo, então... Não é assim. O salvo se comporta como salvo. O santo se comporta como santo. Porque a santidade lhe é própria. Entende? Porque a justiça de Deus lhe é própria. Então como é que você pode ter uma natureza e agir de outra forma? Então o que as pessoas falam não procede. Não é porque você agora é santificado, justificado, que você pode fazer o que quer. Não. Não é isso que está se falando aqui. Você está se falando em permissividade, porque a mente da pessoa é permissiva. Então ela acha que os outros vão agir conforme ela pensa que é. Ou conforme a natureza dela fala para ela que ela é. Se você julga os outros permissivos, é porque você é permissivo. Percebe? Olhe o homem, julgue o homem a si mesmo, e não o seu semelhante, amado. A gente tem que julgar a nós mesmos. É com a mesma medida que eu julgo que eu sou julgado. Não é isso que diz a Escritura? Com a mesma medida que vós julgais, vós sereis julgados. É isso aí, exatamente. A palavra de Deus, ela não falha. E ela corta mesmo, meu irmão. Ela corta. E ela está cortando a mim e está cortando a você. Mas eu tenho mais uma coisinha para falar que a gente conversou ontem na mesa. Quando você nega o Espírito de Cristo nos seus irmãos, quando você nega o perdão de Deus como uma realidade na sua vida, você está botando Cristo na cruz novamente. Isso também é abominação. Você é contrário à cruz de Cristo. Você é um acusador? Você está me acusando? Não. Eu quero que você reflita, para que você não seja isso que eu estou dizendo. Eu não quero isso para ninguém. Perceba, quando você não crê no perdão, você está condenado pelo perdão. Porque você está botando o próprio Cristo na cruz outra vez. Ele precisa de um outro, você vai precisar de um outro Salvador, porque aquele é insuficiente para você. É para pensar, é para refletir mesmo. Você tem inteligência humana. Então reflita o homem. Julgue-se o homem a si mesmo. Perceba, a natureza da gente conspira contra a natureza de Deus em nós. Essa é a árvore do bem e do mal. Está dentro de você. Mas você decide se você quer Deus ou se você não quer Deus. É simples assim. Quando você duvida do Espírito de Cristo em você e no seu irmão, porque veja bem, quando você duvida do Espírito de Cristo no seu irmão, você está duvidando porque você não crê. Porque se você não o tem, então acha que ninguém pode ter. Isso é soberba. Eu não tenho, então ninguém pode ter. Né? Não tem umas novelas que falam aí, se aquela criatura, se a minha mulher não pode ser minha, então não é mais de mais ninguém. Olha só a soberba. Olha o egoísmo. Olha a falta de amor, percebe? Não é assim que funciona. O reino funciona assim.
Quem mais tem, mais lhe será dado. E aquele que pouco tem, até esse pouco lhe será tirado. Aí pegou. Aí pegou. Cuidado com isso. Para que esse pouco do talento que você tem não lhe seja tirado. Talento espiritual que Deus já te deu. Estão todos disponíveis em Cristo. Esses talentos estão todos disponíveis em Cristo. Para qualquer um ir lá e pegar o talento e usar na hora que for preciso. Na hora que Cristo quer, não na hora que você quer. Perceba, os talentos foram feitos para ser usados na hora que há um fim proveitoso. Dom espiritual não é uma coisa para você ficar usando a seu bel prazer, não. Simplesmente creia, amado. E não permita que a abominação desoladora continue desolando a sua casa, a sua terra, o seu interior. Essa é a abominação desoladora que está nesse mundo. Para tirar as pessoas de Cristo, afastar as pessoas da salvação, na mente. Porque no corpo todos estão salvos. Só que estão bagunçando, vão entrar em juízo. Morreu, depois da morte faz-se juízo. Isso é imediato. Morreu, já está em juízo. Aí Deus destina a pessoa para onde ele bem entender. Mas aquele que chega como um Cristo de Deus, esse já tem nome e sobrenome no reino. Já é identificado. Ah, aquele ali eu conheço. É o apóstolo Paulo Cristo. Aquele ali é o José Cristo. Aquele ali é o Antônio Cristo. Aquele ali é o Rodolfo Cristo. Aquele ali é o você Cristo. Eu não sei o seu nome. Mas eu acrescento o nome de Cristo a você. Porque eu tenho esperança na glória de Deus em você. Tenho esperança mesmo. Para que você creia, seja batizado no Espírito, porque é batizado na palavra de Deus, na morte de Cristo você é batizado. E aí as tábuas da lei passam a habitar dentro de você. E aí, querido, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, nunca mais será enganado por homens inescrupulosos. O diabo que engana até os santos é a mentalidade deformada que existe dentro de nós. Esse é o diabo que vai enganar até os santos. E eu já te considero um santo de Deus. Porque eu olho para você e vejo Cristo em você. Eu não olho para você e vejo um pecador. De modo algum. Amém? O que eu tinha para essa manhã é o que eu acabei de falar, assim disse o Senhor. Então, eu me despeço dos irmãos, desejando a graça e a paz de Cristo com todos. Feliz conversão.